Boa noite, jovens. De novo aqui para mais um vídeo, completando aqueles exemplos iniciais lá de curvas parametrizadas, diferenciáveis, regulares. Nós vimos aqui dois exemplos, os dois primeiros exemplos, um a reta e o outro a circunferência, né? Mas eu esqueci de destacar o vetor tangente. No caso da reta, o vetor tangente é constante, né? Em qualquer ponto aqui, para todo t, o vetor tangente vai ser igual ao vetor AB. Esse vetor aqui vai estar sobre a reta. Esse é o vetor tangente em qualquer ponto, né? Para todo t em R, tá certo? Esse é o vetor tangente. Agora, no caso da circunferência, aqui é um pouco mais interessante, né? Você tem aqui, por exemplo, o que é alfa de zero? Para t igual a zero, você vai ter zero não, vamos fazer outro, vamos fazer π, alfa de π. Alfa de π é igual a, então você vai lá na alfa de π vai ser igual, cosseno de π é menos 1, então vai ficar x0 menos r, tá certo? x0 menos r, e o seno de π aqui é 0, né? Então vai ficar só y0 na segunda coordenada. Então esse ponto alfa, quando t é igual a π, é o ponto x0 menos r, vem para cá, e y0. Então é esse pontinho aqui, tá bom? Esse pontinho é o ponto, deixa eu escrever aqui, alfa de π. Tá? Esse ponto, isso aqui. Queremos saber quem é o vetor tangente nesse ponto alfa de π. Tá? Então vai lá. Alfa linha aplicada a π. Alfa linha nós calculamos é menos r seno de t. Seno de π é 0, né? Então aqui é 0. Cosseno de π é menos 1, então menos r. Tá certo? Por que eu estou fazendo vermelho? Vamos lá, ficou melhor, ficou bonito. Alfa linha de π é igual a 0 menos, é o vetor 0 menos r. Seria esse vetor aqui, 0 com tamanho menos r, né? Para cá. Opa, 0 menos, na verdade, vertical, né? 0 menos r aqui, ó. 0 menos r. Que colocado lá no ponto, vai ficar assim, 0 menos r, né? Bem aqui. Esse é o vetor alfa linha de π. Então, tá aí, ó, vetor tangente. Vejam como é interessante isso, né? Aqui no ponto alfa de π, o vetor tangente é esse alfa linha de π. Vamos fazer mais um ponto, fazer o zero. Vamos fazer o zero aqui. Alfa de zero. Vamos fazer o alfa de π sobre 2. Alfa de π sobre 2 é igual. Π sobre 2 aqui, cosseno de π sobre 2 é 0. Então vai dar x0. Seno de π sobre 2 é 1. Y0 mais 1. Y0 mais mais r. Mais r, perdão. Então o ponto alfa de π sobre 2 é x0. Aí o y0 subindo mais r. Então vai dar bem aqui, né? Esse é o ponto alfa de π sobre 2, esse pontinho aqui, tá bom? Quero saber quem é o vetor tangente nesse ponto. Então vamos lá, vou fazer de vermelho de novo para ficar legal. Alfa linha de π sobre 2 é igual, alfa linha de π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, então dá menos r. Cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, né? Cosseno de π sobre 2 é 0, então aqui vai ficar 0. Alfa linha de π sobre 2, portanto, é o vetor horizontal, né, para cá, menos R0. Então é bem assim. Que eu vou colocar com a origem lá no ponto que a gente quer, né? Então esse vetorzinho aqui, o vetor, é o vetor alfa linha em π sobre 2. Então veja que interessante, ó. Eles estão apontando sempre nesse sentido. E veja que a curva é percorrida nesse sentido aqui, né? O vetor tangente sai sempre no mesmo sentido, tá? Esses detalhes que a gente deve observar. Muito bem,
Um terceiro exemplo que eu separei aqui de curva parametrizada, agora já não é mais uma curva, agora eu quero ver o que vai acontecer. Os primeiros exemplos eram curvas diferenciáveis e regulares, né? E essa aqui, será que é? Vamos ver. Aqui a curva parametrizada, cujas funções coordenadas são t ao cubo, t ao quadrado. Claro que é diferenciável, né? Então, alfa' de t é igual a t, 3t ao quadrado, 2t. Então, isso aqui é uma curva diferenciável. Dois monômios, né, vão ser infinitamente diferenciáveis. Então, sem infinito, ok. Alfa é diferenciável. Agora, ela regular? Claramente não, né? Se eu fizer alfa' em zero, vai dar 0, 0. Então, isso não pode acontecer para a curva ser regular. Para ela ser regular, todos os pontos de domínio têm que ser regulares, ou seja, a derivada em todos os pontos tem que ser diferente do vetor nulo. Quando isso acontece, nós dizemos que esse ponto aqui é uma singularidade. Então, dizemos que t igual a 0 é uma singularidade ou um ponto singular. Uma singularidade. Singularidade de alfa, da curva alfa, tá bom? Então temos aqui uma singularidade. Como é que a gente vai ver isso geometricamente? Então vamos esboçar o gráfico dessa, desenhar o traço, né? Melhor falar assim, desenhar o traço. Então, podemos ver que no traço a curva está toda acima do eixo das abscissas, no máximo chegar a 0, né? Então vamos lá. Isso eu vou fazer assim. Bom, alfa de 0 é 0, 0. Alfa de 1 é 1, alfa de menos 1 vai dar menos 1. Então, ela vai passar bem aqui, né? Esses dois pontinhos. Esse aqui é o alfa de 0, alfa em 0. Esse aqui é o alfa em 1. Esse aqui é o alfa em menos 1. Aí o alfa de 2 já vai ser 8, 4. Então, isso para cá, né? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 8. Aqui, 2, 4. Bem aqui, mais ou menos. Não. Vamos fazer mais ou menos, uma coisa assim, né? E para esse lado, a mesma coisa. A mesma coisa, pela simetria ali, né? Mais ou menos isso, né? Não sei se tem nome essa curva, mas... Então, o que eu queria observar, você tem uma singularidade no t igual a 0, no ponto alfa de 0, né? Aqui, ó, olha o que acontece, é um bico, né? Aí você não tem, aqui o vetor tangente é nulo, né? Não tem como passar uma reta tangente aqui. Esse é o detalhe, isso que é uma singularidade. Isso não acontece, por exemplo, em alfa de 1. Se você for calcular o vetor tangente aqui, vetor tangente no ponto 1, você vai ter o quê? 3 menos 2, né? No ponto 1 aqui. A curva claramente está sendo percorrida nesse sentido, né? Para cá, para cá. Menos 1, 0, 1, então está andando assim a curva. Nesse ponto aqui, esse é o vetor tangente. Então 3 para cá e 2 para baixo, está errado isso, né? Porque alfa de 1, peraí, 3, é 1, é 2 ali, eu que coloquei o sinal errado, aqui é positivo, 3 e 2, então tá certinho a minha intuição. 1, 2, 3, né? Vai andar 3 para cá e 2 para cima. 2, 1, 2 bem aqui, né? Bem aqui. 3, 2. Então, daqui para cá. Esse é o vetor tangente. Nesse ponto. Alfa' em 1.
No menos 1, alfa' em menos 1 vai ser igual, aí sim, né? 3, e agora sim, menos 2. Então, 3 e menos 2, vou colocar 3 para frente, bem aqui, 3 para frente, menos 2 para baixo, vai dar um quadradinho aqui para baixo, né? Então, é daqui para cá, 3, 2. Daqui para cá. Esse aqui é o vetor tangente, alfa' menos 1, quando t igual a menos 1. Então, claramente, ó, o vetor tangente segue, digamos assim, a mesma direção, o mesmo movimento da curva, porque a curva é percorrida, né? Percorrida para cá, o vetor tangente aponta para lá. Percorrida assim, os vetores tangentes vão sendo... Aqui ele vai ficando cada vez mais vertical, né? Depois, bruscamente, ele muda e fica quase vertical, mas só que no outro sentido. Então isso aqui é uma singularidade, tem uma coisa acontecendo aqui muito estranha, né? Então vamos ficando por aqui com esse exemplo. Espero que vocês observem esses detalhes. E no próximo vamos continuar com exemplos, tá bom? E definições, exemplos, até a gente entrar nesse mundo da geometria mesmo de uma maneira bem legal. Um grande abraço, fiquem com Deus.